Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é: siga a paz com todos os homens. Você não vai querer perder. Agora a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda no botão se inscrever, faça-o. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 14, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Paulo está se referindo aos crentes que morrem. Não devemos lamentar uns pelos outros da mesma forma que o mundo faz. Temos esperança que eles não têm, pois eles não têm esperança alguma. Estamos esperando a primeira ressurreição e a vida eterna. Na morte, a alma e o espírito do Filho de Deus voltam para Deus instantaneamente, enquanto o corpo volta ao pó. No arrebatamento, Deus substituirá o corpo físico por um corpo glorificado. Ele então unirá aquele corpo glorificado com a alma e o espírito, tornando assim o crente completo. 1 Tessalonicenses 3,13, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Agora, minha querida sobrinha, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. Agora eu vou cantar um corinho que eu aprendi quando eu era criança, que vai muito bem com a mensagem de hoje. Preste bem atenção com a letra desse corinho. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Onde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Aonde? E permanecerá. Eu tenho o amor de Jesus no meu coração. Aonde? No meu coração. Aonde? No meu coração. Eu tenho o amor de Jesus no meu coração. E permanecerá.
Eu tenho a paz que sempre permanece no coração. Aonde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho a paz que sempre permanece no coração. E permanecerá. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Onde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. E permanecerá. Eu tenho a paz que sempre permanece. Está nesse corinho. E é o que queremos prestar atenção. Porque essa paz Deus tem me dado e pode dar a você também. É muito importante. Agora, no mesmo espírito deste corinho, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. Siga a paz com todos os homens. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7,14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. Agora eu vou cantar um corinho que eu aprendi quando eu era criança, que vai muito bem com a mensagem de hoje. Preste bem atenção com a letra desse corinho. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Onde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Aonde? E permanecerá. Eu tenho o amor de Jesus no meu coração. Aonde? No meu coração. Aonde? No meu coração. Eu tenho o amor de Jesus no meu coração. E permanecerá. Eu tenho a paz que sempre permanece no coração. Aonde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho a paz que sempre permanece no coração. E permanecerá. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. Onde? No coração. Aonde? No coração. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. E permanecerá. Eu tenho a paz que sempre permanece. Está nesse corinho. E é o que queremos prestar atenção. Porque essa paz Deus tem me dado e pode dar a você também. É muito importante. Agora, no mesmo espírito deste corinho, vai, busque um pedaço de papel e caneta e volte, pois eu voltarei já com a mensagem de hoje, que você não vai querer perder. Siga a paz com todos os homens. O texto de hoje se encontra em Hebreus 12, de 12 a 17, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos descansados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sigai a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença. Primeira coisa que eu quero te pedir é que me unge com a Tua palavra, para que as palavras que eu falo vá a cada coração que está escutando, que cada um possa aprender algo de Ti. Não sou eu que estou aqui, mas é você através de mim que está falando a palavra. É o que eu quero neste momento. E quero também que esteja com cada coração que está escutando, preparando para essa mensagem, e que elas possam ficar atentos, que não haja nenhuma distração, para que não há nada que possa tirá-los da atenção com a mensagem de hoje, mas que possam receber tudo que tu tens para dar-lhes. Pedimos também que nos guie neste momento, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é: siga a paz com todos os homens. Texto se encontra em Hebreus 12, de 12 a 17. Versão Almeida, revista e corrigida 2009. Agora vamos ver o texto parte por parte. E vamos começar com o versículo 12, a primeira parte. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Por que o apóstolo colocou isso aqui dentro deste texto? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. A pergunta que eu te faço: por que ser desanimados? Não temos razão de ser desanimados, porque temos Rei dos Reis. Mas não somente isso. Quando a gente está alegre, a gente levanta as mãos aos céus. Mas quando a gente está desanimado, a gente anda todo assim, não é? É isso mesmo. Então a gente não quer isso, a gente quer que a gente volte a ser animado no Senhor, levantando as mãos que estão cansadas de toda a luta que está ao nosso redor. E os joelhos desconjuntados. O que isso significa? Os joelhos que falam de nossa caminhada e direção estão fracos por causa do desânimo. E quando a gente está desanimado, você, quando está passando uma provação muito difícil, você pode ficar de pé? Não. Por quê? Porque a tristeza, o desânimo enfraquece seus joelhos, da qual te fazem cair ou sentar. Então, é isso que está falando. Portanto, tornai a levantar as mãos e os joelhos desconjuntados. Vamos deixar esse desânimo de lado, porque o Senhor tem uma bênção para cada um de nós hoje. Certo? Versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés. Fazei veredas direitas para os vossos pés.
permanece ao caminho certo, que o castigo designado pelo Senhor deseja realizar, voltar a Ele. Então, Jesus vai permitir, deixar que certas coisas acontecem conosco quando a gente está longe dele ou a gente está com a atenção em outro lugar além da face dele. Ele vai nos deixar que aquelas provações, aquelas tribulações venham ao nosso encontro para que nos provoque a voltar a atenção para ele. Então, e fazei veredas direitas para os vossos pés. A caminhada. Os nossos pés é onde a gente caminha. Então, a caminhada espiritual também é importante. Para que o que manqueja se não desvie inteiramente. Existem muitos na igreja hoje que estão com um pé fora da igreja, um pé dentro da igreja. Deus não quer isso. Então, Ele vai permitir certas coisas ao nosso caminho para que nós voltamos a Ele. Para que essas pessoas manquejando, os que estão com o pé dentro e um pé fora, está manquejando. E essa pessoa vai voltar a Deus para que ele não desvie totalmente ao caminho errado. Voltando ao sacrifício que não podia ser com mancha. A gente vê isso aqui. Vamos voltar ao sacrifício no Velho Testamento. O Velho Testamento diz que o sacrifício não podia ter mancha. Não poderia ser espiritualmente coxo. O que se refere à nossa fé estar em algo diferente do que a cruz. Então, quando nós estamos dentro da igreja com um olho em Deus, Jesus Cristo, e o outro olho em outra coisa que a gente quer tanto, mais do que a igreja, Ele vai permitir que as coisas aconteçam para nos trazer de volta a Ele. Antes seja sarado. Olha aqui. E fez veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, isso é atenção para que a gente não desvie a nossa atenção do autor e do consumador da nossa fé, Jesus Cristo, mas permaneça com Ele, para que, se a gente tem uma atenção um pouco desviado, ela volte e a gente seja sarado completamente, espiritualmente falando. Isso que será feito quando a fé do crente estiver novamente ancorado na cruz. Se você está com um olho na cruz e outra atenção, outro olho em outra coisa totalmente diferente, vamos pedir a Deus que nos ajude a voltar nossos dois olhos em Cristo Jesus, para que não nos desviamos do caminho que Ele tem para nós, mas permanecemos naquilo que Jesus tem para nos dar. Versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação. Por que não terminou aqui? Siga a paz com todos. Porque isso não é o suficiente. A paz com todos não é o que precisamos somente, mas a paz com todos e a santificação. A santificação na vida do cristão é muito importante. Todo esforço deve ser feito para viver pacificamente com todos os homens, mas não a custo da santidade. Entendeu? Se custa a santidade
possibilidade de eu viver com paz, com um irmão que está sempre querendo ir ao caminho errado e não quer escutar a palavra de Deus, o que eu devo fazer? Eu não devo ignorar aquele irmão, devemos ter paz com aquele irmão, mas não deixar que aquele irmão nos leve com ele ao caminho errado. Devemos permanecer firmes, santificados no Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ver o versículo todo de novo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade não pode ser produzida pela lei. Só pode ser realizada pela graça que é possibilitada pela cruz. Se comprometemos a palavra de Deus, não veremos Deus. Então, a gente tem que ver o que a palavra de Deus diz e não o que achamos que deve dizer. Existem muitos crentes que dizem, eu sou cristão, mas dentro da sua alma existe algo na vida do passado que acham, Deus, eu não concordo com Deus com isso, então eu vou viver a minha vida da maneira que eu quero e o que eu acho que é certo. Não é isso que devemos fazer. Devemos seguir a palavra de Deus como ela é. Eu posso te dar um exemplo. Eu conheci uma pessoa que tinha o poder da palavra de convencer as pessoas as coisas que ele queria. Mas ele, no coração, queria ter relacionamento com o mesmo sexo. Ele era homossexual, mas em segredo. E lutou contra Deus porque Deus fez um homem e a mulher diferente. Ele pregou a palavra de Deus, mas não viveu a palavra de Deus. E não vive, eu não sei o que ele está fazendo hoje em dia, porque eu não lembro, não tenho falado com ele há muitos anos. Mas ele decidiu que queria seguir aquele caminho. E em vez de procurar um outro homem e abertamente dizer que estava contra Deus e sair do caminho de Deus, estava vivendo uma vida de evangelista e, ao mesmo tempo, molestando meninos dentro do que ele fazia de trabalho, ou ensinando futebol. E levando esses meninos para um retiro, ia molestando-os nesse retiro, ou levando-os ao cinema e molestando-os ali. Essa pessoa é condenada. Não verá a Deus, a não ser que ele se arrepende e volte ao Senhor e vive a palavra de Deus como ela diz. Homem com homem é pecado. Mas homem, ele deve casar com uma mulher e viver a vida de um casal. Não indo e molestando meninos, que é muito pior do que ir ainda dormindo com um outro homem. Porque está molestando uma criança que é inocente. Mas, e levando aquela criança ao caminho errado. Mas não.
essa pessoa deve se arrepender. Eu estou dando um exemplo que eu conheço, que eu sei. É o que é vivendo a vida, mostrando aos outros. Ah, eu sou santo. Muita gente não sabia que essa pessoa fazia o que fazia. Mas sim, existem muitos deste jeito. E hoje, neste mundo, quando o homossexual é uma coisa muito grande no mundo nosso hoje, porque estamos voltando ao tempo de Noé, o tempo de Sodoma e Gomorra, porque os fins dos tempos estão na porta. Vamos ter cuidado, muito cuidado do que estamos fazendo. Se essa pessoa que fez isso está escutando, ele sabe com quem eu estou referindo. Eu não vou dizer mais do que isso, mas arrepende-se para que não seja muito tarde, porque você está ao caminho do inferno. Versículo 15. Tenho cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Vamos ver a explicação. Frustramos a graça de Deus e podemos até cair da graça se funcionamos fora da cruz. É isso que essa pessoa que eu acabei de referir faz. Quando a gente não segue a palavra de Deus como está escrito, a gente está desviando da cruz, está indo no pecado, estamos caindo da graça. A Bíblia que diz isso. Pegue seu papel e a sua caneta que eu mandei pegar. Escreve o texto de hoje, Hebreus 12, de 12 a 17. E Gálatas 2, 21 e 5, 4. E leia esses textos. Não desvie do que Deus tem para você, porque você pode cair da graça. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que isso quer dizer? Isso é a continuação do versículo 15. E tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. O que isso quer dizer? Tentar viver para Deus fora da sua ordem prescrita, que é a cruz, não terá nada além de fracasso, proporcionando assim um terreno fértil para a raiz de amargura. Isso não quer dizer que somente você terá raiz de amargura. E essa pessoa que eu referi mais cedo, ela provavelmente tem raiz de amargura contra Deus, porque Deus fez o homem e a mulher para ser um casal e não um homem e um homem. E ele queria que fosse do jeito que ele queria. Mas também outras coisas podem nos levar à raiz de amargura. E a gente não quer que essa raiz de amargura produza dentro do nosso coração. Mas também as pessoas que essa pessoa machucou podem talvez chegar a um ponto de uma raiz de amargura, se não tiverem com o Senhor Jesus Cristo. Talvez uma dessas crianças amolestadas vão estar num ponto que não podem nem olhar para Cristo por causa dessa pessoa que levou-os ao caminho errado. Estão com raiz de amargura contra essa pessoa e, contudo, levando-os separados de Jesus Cristo. Mas essa pessoa, se ela se arrepender e voltar a Deus, não há uma cura mais,
mas pode ir a essas pessoas que machucou e dizer: me perdoe, eu errei, eu sei que você precisa de ter o caminho certo. Eu peço perdão pelo que eu fiz. Eu estava no errado. Reconheço que fez errado. Continuamos aqui. E de quem a raiz de amargura brotando vos perturbe. Mas não para aí. E por ela muitos se contaminam. Tá vendo? Aquela pessoa que tirou os olhos de Deus contamina os que estão ao redor dele, levando ao caminho errado. E vemos aqui. Tirando os olhos de Jesus, nos leva a falar e agir com as obras da carne. Vamos ver, escreva Gálatas 5, 19 a 21. Ponha isso no seu papel e leia depois. São as obras da carne. Essas obras não vêm de Deus. E ela vai levar a atingir as pessoas ao nosso redor e não precisamos disso. Versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. O que Esaú fez? Aqui está um exemplo na Bíblia do que acontece com essas pessoas, como essa pessoa que eu referi. A ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. O que ele fez? Ele era profano porque rejeitou o caminho de Deus, ou seja, a cruz, e cujos resultados são inevitáveis. Esaú, ele não era satisfeito no que fez. Ele criou, ele plantou e usava a comida para o seu benefício. Mas o seu irmão foi e trouxe, e procurou um animal e trouxe e preparou o animal e fez uma comida deliciosa com a carne. Mas Esaú, com muita fome, vendeu a sua primogenitura. Vemos isso aqui. Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu. Esaú era o primeiro de 2 gêmeos que saiu do ventre da mãe. E porque ele é o primeiro dos gêmeos que saiu do ventre da mãe, ele tinha o direito de primogenitura. Mas ele vendeu aquele direito ao seu irmão Jacó. Ele estava na família de Deus, mas não era da família de Deus, que caracteriza milhões incontáveis atualmente. Esaú era filho de Isaac. Mas Jacó também era filho de Isaac. Esaú decidiu vender a sua primogenitura. Quando ele fez isso, ele estava dentro da família de Isaac, mas perdeu o seu direito de ser filho de Deus, de Isaac. Então, neste momento, nós vemos aqui, é o que o cristão faz. O cristão, quando ele está dentro da igreja, aprendeu a palavra de Deus, viveu a palavra de Deus e sabe o caminho certo, mas decide a seguir o caminho errado, de propósito, de coração, ele está fazendo como Esaú, vendendo a sua primogenitura, o seu direito dentro da família de Deus. E perdendo todo o direito.
existem muitos crentes na igreja, dentro da igreja, que estão fazendo a mesma coisa que Esaú. Versículo 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado. Vamos ver essa parte de novo. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado. Esaú herdou a primogenitura, mas foi rejeitado da primogenitura, ainda que implorou, eu sou o primogênito. Mas ele já perdeu a primogenitura, porque ele não tinha jeito de voltar atrás. Quando você permanece no que é errado, ainda dentro da igreja, é pior do que permanecendo errado no mundo. E você está desviando outras pessoas. E com isso, Deus não gosta. Arrependa-se antes de ser muito tarde. Você pode ainda voltar ao Senhor, porque quando você não arrepender, enquanto não é tarde, você está também indo ao inferno e levando outros com você ainda no meio da igreja. Portanto, bem sabeis que querendo ele ainda, depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Que tristeza, não é? A bênção, ele queria a bênção, mas não queria se arrepender de colocar sua fé em outras coisas além de Cristo. A gente não precisa colocar a nossa fé nas outras coisas além de Cristo e a cruz do Calvário. Volte a Deus antes de ser muito tarde, porque vai chegar um ponto em que você não pode voltar mais. Nesse momento, queremos te dar a oportunidade. Se você não chegou a Deus ainda, se você não está na igreja, mas quer aceitar a Jesus como seu Salvador, venha a Ele agora. Vamos fazer a oração do pecador. Mas se você que tem desviado do caminho de Deus, ainda que está dentro da igreja, você pode ser desviado. A igreja não quer dizer que você é crente ou não. É o que está no seu coração. O que você está vivendo? Onde está o seu coração? Está na cruz do Calvário? Em Jesus que redimiu o seu pecado? Ou você está querendo viver a vida de pecado e permanecer como filho de Deus? Se você está fazendo isso e quer arrepender, hoje é o tempo de fazer isso. Porque amanhã pode ser muito tarde. Vamos fazer a oração do pecador. Tanto você que está vindo a Jesus hoje, ou que desviou e está voltando a Jesus. Ore comigo. Eu vou dizer umas palavras e você repete através de mim. Até o fim da oração. E se você repetiu essas palavras, acreditando em cada uma delas, você será salvo. Depois você tem que estudar a palavra e permanecer em Cristo. Porque se você não permanecer em Cristo, você pode ainda ir ao inferno. É por isso que depois que fizemos a oração, e eu oro por vocês permaneçam, que existem as explicações que eu vou te dar, para que você possa crer no Senhor e acreditar nele e viver a vida que Ele tem para nos dar.
Vamos orar. Repita através de mim, vocês que estão aceitando e voltando. E você que é crente, está ao lado de alguém. Repita também junto com a pessoa para dar-lhes coragem de repetir. E também, ao mesmo tempo, esteja orando. Se você não tem ninguém perto de você agora, ore pelas pessoas que estão aceitando. Ore por esse ministério, para que possa atingir as vidas que precisa atingir. Querido Deus no céu, venho a você. No nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. E como eu tenho vivido. As coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. E me purifique com o seu sangue precioso de toda injustiça. Com a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos e que Ele está vivo. Neste momento, aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Lembre, não vai embora ainda, eu vou orar por cada um de vocês. Vocês que aceitaram hoje, até os que não aceitaram, os que estão desviados ainda. Eu vou orar por vocês. Também vou orar por vocês que são crentes, que estão precisando de oração agora. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, chegamos na Tua presença. Pedimos por cada pessoa que está escutando. Aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, que o Senhor possa tocar a sua vida com a cura, Senhor. As pessoas que estão passando provações, estão sem uma casa, um lugar para viver, ou sem comida na casa, Senhor, supre as suas necessidades. Também queremos que as pessoas que aceitaram a Ti hoje, ou que voltaram ao Teu caminho, possam crescer em Ti, possam permanecer firmes em que Tu fizeste no Calvário por eles. E peço que os ajude a permanecer no caminho. Peço também por aquelas pessoas que escutaram a Tua mensagem hoje, mas não fizeram a decisão, não voltaram ao Teu caminho, estão ainda nas trevas, Senhor. Me dê mais uma palavra, mais uma oportunidade, Senhor, para que eles se arrependam. Senhor, eu sei que Tu não queres que ninguém vá ao inferno, mas a escolha é de cada um de nós. E fale aos corações dessas pessoas, Senhor, para que elas possam vir a Ti ou voltar a Ti. Pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Agora não vá embora, pois voltarei já com umas instruções para você. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar,
Comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19, fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009 ou expositória Jim Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir.
procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer, ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja, não importa, alguém daquela igreja e dizer, eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação, ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.